A sessão de hoje é destinada a falar de animação. No Unity nós podemos criar as nossas próprias animações ou então usar animações que já vêm com as nossas personagens. Naquelas personagens que nós importamos, elas já estão animadas, portanto nós já podemos tirar partido das animações. Por exemplo, aqui o nosso doutor tem as animações e nós podemos clicar nelas e ver aqui em baixo a animação. As animações que nós temos aqui aplicam-se ao próprio modelo e por vezes existem animações que são suficientemente genéricas que nós podemos usar para diferentes modelos. Portanto, além destas animações, nós podemos criar as nossas próprias animações utilizando uma ferramenta que o Unity tem, que é o Animation. Portanto, se vocês forem aqui ao Window, Animation e depois Animation, esta janela aqui mostra-nos a informação. Eu vou fixar aqui em cima, mostra-nos a informação da animação que nós tivemos selecionada, que neste caso é esta, mas também nos permite-nos criar as nossas próprias animações, que é o que vamos fazer agora. Nós aqui nos nossos modelos 3D, nos edifícios, existe aqui um moinho, e nós vamos pôr estas pás do moinho a rodar. Então eu vou pegar no nosso moinho, antes de o importar para o cenário, eu vou ver como é que ficou a escala para ficar igual. Portanto, tenho que pôr 0.05 e desativar a conversão das unidades. Então, vou tirar as luzes, as câmaras, a conversão 0.05, que é para ficarem todos com a mesma escala. E agora arrasto então o moinho aqui para o nosso cenário. E agora o que eu vou fazer é criar uma animação que vai funcionar em loop e que vai fazer rodar aqui as pás do moinho. Se vocês repararem, se eu expandir aqui o moinho, as pás são este objeto que é filho daquele que se chama mill. Portanto, aquele moinho é o pai e depois tem isto que é o edifício propriamente dito e isto aqui são as pás. E então, nós vamos fazer a rotação destas pás. Como o moinho está rodado, ou melhor, as pás do moinho estão rodadas, o moinho não está, está rodadas em menos 90 graus. Torna-se difícil fazer a rotação, porque se nós tentássemos fazer a rotação disto aqui, vocês iam ver que era um bocado complicado, um bocado esquisito fazermos a rotação em cima daquela rotação que já ali está. Então, quando isto acontece, normalmente o que eu prefiro fazer é criar um objeto vazio, sem estar rodado, e colocar as pás dentro desse objeto, que é o que eu vou fazer agora. E para podermos fazer isso, nós temos que fazer aquilo que se chama o unpack do prefab do moinho, neste caso. Porque se eu tentar criar aqui aquilo que eu quero criar aqui um objeto vazio para ser o pai daquele. Deixem-me ver se ele me deixa. Pronto, aparece esta mensagem a dizer que eu não posso fazer isto sem fazer o unpack. Então o que eu vou fazer primeiro, vou fazer o Ctrl Z para anular isto, vou clicar com o botão direito. E nós podemos fazer isto com os prefabs que nós também criamos. Existe aqui esta opção de prefabs e nós podemos fazer o unpack completely. O que é que isto faz? Faz com que aquele objeto, aquele game object, deixe de ser um prefab. Eu passo a ser um game object, entre aspas, simples. E eu agora já devo conseguir criar então aqui um objeto vazio para ser o pai das pás do moinho. Reparem que o objeto vazio ficou numa posição estranha, porque as pás do moinho não estavam no 000, portanto as pás do moinho estavam numa posição um bocado esquisita que era aqui em baixo. Se eu rodar o objeto agora, o que vai acontecer é que as pás vão rodar à volta deste objeto e vai fazer um efeito também que não é o que nós queremos. O que nós queremos é que elas rodem sobre o seu eixo. Ctrl Z. Então o que eu vou ter que fazer é colocar as pás do moinho na posição 000 e agora pegar no pai, naquele que eu criei, e posicioná-lo no sítio onde as pás estavam. Portanto, as pás estavam alinhadas aqui com esta espécie de janela redonda que está aqui no meio. Vou posicionar aqui. Pronto, e agora, se vocês quiserem, podem ver os valores que eu tenho aqui: 0.2, 15.5 e 4.75. Podem copiar esses valores e aplicar ao vosso. Pronto, e agora então vou criar a minha rotação. Eu posso fazer a rotação diretamente sobre o próprio objeto, ou então posso criar a rotação a partir do pai. A vantagem de eu fazer
no próprio objeto é que eu depois posso mover o pai para qualquer lado e a rotação mantém-se fiável, ou seja, não muda nada. E é isso que eu vou fazer, portanto eu vou fazer a rotação diretamente em cima aqui do meu GameObject vazio. Então com o GameObject selecionado e com a janela aqui em Animation eu vou clicar em Create. E ele agora pergunta-me que nome é que eu tenho que dar ao ficheiro da animação e onde é que eu vou guardar. Eu vou criar uma pasta nova, vou-lhe chamar Animações. Atenção que por vezes estes estilos e C cedilhados no Unity nem sempre funcionam muito bem. Portanto, se preferirem não usar, não usem. E agora vou pôr Anima Moinho. Pronto, já apareceu ali a pasta das animações e está lá o ficheiro que anima o moinho. E se vocês repararem, o próprio Unity adicionou aqui um componente chamado Animator, criou aquilo que nós chamamos o controlador, o Animator Controller, que é este GameObject, e meteu a animação lá dentro. Se vocês clicarem duas vezes neste GameObject, tem estes quadradinhos, ele abre aqui em baixo e vocês veem aqui o controlador. Nós vamos falar mais sobre este controlador, mas basicamente isto aqui são os estados que nós temos. O retângulo verde indica o estado inicial, ou seja, o ponto inicial para onde entra para a animação, e depois estas setinhas indicam a passagem de um estado para o outro. Por vezes estas setas podem ter condições para indicar se nós queremos ou não que mude de estado só em determinadas situações. Nós vamos voltar a ver isto com calma quando estivermos a fazer a animação do player e do NPC, portanto para já não se preocupem muito com esta parte. Voltando então aqui ao nosso moinho. Nós vamos agora criar a animação e gravar aqui a nossa animação. Se vocês repararem, diz ali o nome da nossa animação, Anima Moinho, e eu vou clicar aqui no botão para adicionar a propriedade que eu quero controlar. Eu quero controlar na transform deste GameObject a rotação. Então vou aqui à linha da rotação e clico no mais. E agora, se vocês repararem, já tenho aqui duas keyframes, portanto isto é animação baseada em keyframes, e agora só tenho que dizer o que é que eu quero mudar entre estas duas keyframes. Portanto, na posição inicial o moinho está no 000, na posição final eu vou rodar sobre o eixo dos Z's, que é o azul, para o final, portanto para 359. Aliás, vocês podem fazer isto assim, mas também podem gravar a alteração diretamente ali, clicando ali e rodando o objeto. Agora fazem aqui play e vão ver que já está a fazer a animação, mas se reparar, a animação chega a um ponto, parece que para e depois volta outra vez. O que está a acontecer é que o Unity está a fazer um smoothing que nós não queremos. Então vocês clicam aqui num diz Curves e conseguem ver aqui as curvas de animação que ele faz. E vocês vão fazer assim, vão clicar no ponto inicial e no ponto final com o botão direito e vão pôr Both Tangents Linear. E ali a mesma coisa. Botão direito, Both Tangents Linear. E agora vamos fazer o play. Pronto, e se vocês repararem agora a animação é linear, já não faz aquele smooth e já não há aquele, parece que melhorou uma paragem na nossa animação. Se repararem, se puserem o jogo a correr, a animação deve ocorrer uma vez e depois para. Por acaso já não, por acaso já está a fazer loop, eu pensava que não ia fazer loop. Pronto, vocês podem controlar se a animação faz loop ou não, fazendo assim, indo aqui à animação, e está ali a propriedade que indica se ela vai estar a fazer loop ou não. Portanto, quando está o loop time, quer dizer que ela vai estar a fazer o loop e a nossa animação é, digamos assim, não para, está sempre a rodar. Pronto, e esta é a animação do moinho. Se vocês puserem aqui o jogo a correr e forem até um pé do moinho, já conseguem ver o moinho ali ao fundo a rodar as pás. Se acharem que está muito rápido, que acho que eu acho que está um bocadinho rápido demais, podemos fazer outra coisa, que é selecionar aqui a keyframe e arrastar mais para a frente. Portanto, aqui em cima é o tempo. Se eu arrastar mais para a frente, dou mais tempo para dar uma volta nas pás e assim vai rodar mais devagar. Pronto, agora já está a rodar bastante mais devagar. Está literalmente a metade do tempo. Pronto, e esta é a maneira simples de nós fazermos animações. Estas animações podem ser usadas para situações simples, como isto que eu acabei de fazer, ou então abrir uma porta e fechar uma porta. Para animações de personagens é um bocadinho mais complexo e não dá muito jeito, estamos a fazer a animação manualmente. O que nós vamos fazer a seguir é fazer a animação do player, portanto pô-lo a andar, a saltar e por aí fora,
e depois fazemos a mesma coisa para o nosso NPC, para o nosso ninja. Vamos agora fazer então a animação no nosso player, no nosso personagem. Portanto, vamos precisar de selecionar o player. Vamos precisar desta janelazinha do Animator. Se vocês ainda não tiverem a janela aberta, vão aqui a Window, Animation, Animator. Não vamos precisar daquela do Animation. Esta aqui até posso fechar, que não vou precisar dela para nada. E agora com o player selecionado, eu vou-lhe adicionar aqui um Animator, que é este componente está aqui, e vou criar um Animator Controller para o player. Pode ser aqui na pasta das animações. Vou criar aqui um Animator Controller, vou chamar Player e vou arrastar então aqui para o Animator do meu player. Para aqui, pronto, e já está aqui aberto do lado na janela do Animator. Se não estiver aberto, vocês clicam 2 vezes nele. Já agora eu vou mudar-lhe aqui o nome deste Game Object, que é o Animator do moinho, para não haver dúvidas. Pronto, então o que é que eu quero que o Animator do player tenha? Quero que ele tenha as animações de andar, de idle, que é quando ele está parado, de saltar, de correr, de morrer e a animação do atirar daquela pedra que nós já o pusemos a atirar. Então vamos aqui ao nosso modelo, vamos aqui à arte, vamos ao nosso modelo que está nas personagens. O nosso player é o Dr. Young, Dr. Male Young, e nós temos aqui as animações dele. Portanto, estes que têm este iconezinho assim são as animações. Portanto, esta é a animação da morte. Nós vamos precisar dela, então eu vou arrastá-la para aqui. Esta é a animação do idle, nós também vamos precisar dela. Mas a animação do idle nós vamos querer fazer uma alteração, que é queremos que ela esteja sempre a repetir. Queremos que esteja sempre no loop time. Se vocês repararem, o loop time está ali, mas ele não deixa clicar lá. Mas se vocês clicarem no botão Edit, vem parar aqui a janelazinha que tem as animações todas dele e depois aqui em baixo tem o Loop Time. Clicamos, Apply. E agora vou fazer a mesma coisa já em todas que eu quero com o Loop Time, porque elas vão estar sempre a repetir, que é a animação de correr e a animação de andar. Uma animação que não existe no nosso player e que nós vamos precisar é a animação de andar para trás. Nós vamos fazer essa animação, também é uma oportunidade para nós vermos como é que nós podemos reutilizar animações que já existem em algumas das nossas personagens. Pronto, voltando então aqui ao nosso player. Nós precisamos então do idle e depois vamos precisar do andar e do correr e do andar para trás. Para fazermos o andar para trás, vamos aproveitar então o andar que já aqui existe. E o que nós vamos fazer é, vamos extrair o andar para fora do player, para depois fazermos o andar invertido. Vamos colocar um valor negativo no tempo. Então vocês podem, selecionando esta animaçãozinha, clicando com o botão direito, não aparece aqui o Duplicate, mas nós duplicamos fazendo assim, Ctrl D, e agora já temos ali a animação fora. E reparem que agora nós podemos a fazer alterações, porque ela agora já é editável. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar-lhe o nome. Portanto, isto é a animação do doutor. Eu vou pôr-lhe o nome que ele tem, Male Young, e vou escrever Walk Back. Pronto, vai ser o andar para trás. Agora, um aspecto muito importante quando nós fazemos animações é a transição entre elas. Eu podia colocar aqui o idle e depois o correr e o andar para trás, mas o problema é que depois quando nós queremos fazer estas transições queremos que elas sejam suaves, não é? Então o Unity tem uma funcionalidade que é criar uma blend tree. E então eu, a partir da animação do idle, vou clicar com o botão direito e vou fazer Create New Blend Tree in State. E agora clico 2 vezes nela e temos aqui a nossa Blend Tree. E agora vou adicionar aqui no Inspector os estados que eu quero que a Blend Tree tenha. Esta Blend Tree eu depois vou-lhe mudar o nome para ficar, em vez de ficar o idle como ficou, vou-lhe mudar o nome. Mas basicamente eu vou adicionar para aqui todos os estados que são ou que devem ser de transição suave entre eles. Portanto, todos têm a ver com o andar e incluindo o idle. Então eu vou clicar no botão do mais ali
e depois adicionar movimento, e vou ter 4 movimentos, porque basicamente vou ter o andar para trás, vou ter o idle e o andar para a frente. E agora vou arrastar para cada um destes campos as minhas animações, começando pelo andar para trás, que eu dupliquei há bocadinho, que vai ser a primeira, depois o idle, que vai ser a segunda, o andar, que é a terceira, e o correr, que é a última. E agora, aqui existe este threshold, que é a automatização de quando é que vai ser feita a transição de um valor para o outro, com base no valor que tiver nesta variável, que é o blend. Primeiro, aquilo que vai determinar a transição entre os estados vai ser a velocidade com que o player estiver a andar. Então eu vou mudar o nome desta variável para velocidade. Vocês também podiam mudar o nome aqui, onde diz parâmetros. Aliás, ele não mudou o nome para velocidade. Eu quero que este passe a ser velocidade. Velocidade. Pronto. Quando vocês fazem isto é o nome que nós depois vamos ter que utilizar no nosso código. Eu não quero usar estes valores para a transição, eu quero definir os meus próprios. Então vou desativar aqui esta opção que está a automatizar e vou dizer que o andar para trás é quando a velocidade for negativa, é -1. O idle é quando ele estiver parado, é a velocidade 0. O andar é a velocidade 1 e o correr é a velocidade 2. Do lado direito vocês têm um parâmetro que é a velocidade com que a animação vai ocorrer. E então é aqui que nós vamos inverter o tempo no andar para trás. Portanto, vamos pôr ali -1, que vai fazer com que a animação do andar para a frente é usada, mas para andar para trás. Pronto, e agora vamos sair da nossa Blend Tree, clicando ali onde diz Base Layer, e vamos definir a nossa Blend Tree como sendo o estado inicial, o estado pré-definido do nosso player. Então clicamos com o botão direito e fazemos Set as Layer Default State. Ele passa a estar nesta cor de laranja, e agora aqui em cima então eu vou mudar o nome para movimento. Pronto. Basicamente, quando o jogo começar, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o player parado, em idle, a repetir o idle, portanto a fazer aquela respiração que normalmente estas animações fazem, e quando começarmos a andar ele vai fazer aquelas animações todas que nós acabamos de definir. Depois, quando ele morrer, nós queremos que ele perca, que ele faça a animação de morrer, então nós vamos criar uma transição entre esta Blend Tree e o morrer. No entanto, nós temos de definir uma condição para esta transição ocorrer, ou seja, quando é que nós queremos que ele morra. Então, como isto é uma ação que ocorre uma vez, primeiro não fazemos uma transição de volta, porque ele morre e já não vai voltar, a menos que quiséssemos criar uma mecânica em que fosse possível ressuscitá-lo, mas aqui não. E agora vou definir aqui um trigger. Nós podemos definir um float, que é uma variável que tem casas decimais, um inteiro. O float é o caso da nossa velocidade. Um inteiro é a mesma coisa, mas não tem casas decimais. Um bool é uma variável verdadeiro ou falso, e depois um trigger. Um trigger é uma variável verdadeiro ou falso, mas que volta automaticamente a estar falso. Portanto, nós pomos a verdadeiro e ela depois volta automaticamente a estar a falso. Então, o que eu quero aqui é que quando o trigger morto ocorrer, ele vai fazer aquela animação e já não sai dali. Portanto, fica lá. E então definir aqui a condição. Se vocês quiserem que a animação ocorra instantaneamente ou quase instantaneamente, vocês desativam esta opção aqui que diz As Exit Time. Nós podemos desativar para a animação ocorrer logo. Agora, nós vamos precisar da animação de atirar. Não existe nenhuma animação de atirar, mas há aqui uma animação que, salvo erro, é esta aqui, que é de uma espada e serve para nós. Portanto, é um movimento mais ou menos parecido com o movimento de atirar. Eu vou arrastar aqui para baixo, fazer a transição para lá, e agora vou definir aqui um trigger. Eu estou a criar as minhas variáveis, os meus parâmetros todos em minúsculas, portanto, para tentar ser consistente, para depois no nosso código nós temos que pôr o nome exatamente como está ali. E então agora vou pôr aqui como condição de transição do movimento para aquele de baixo é o atirar. E também quero que o movimento seja rápido, portanto tiro ali aquela opção do As Exit Time. Esta opção do As Exit Time faz com que a animação só vai ocorrer quando a animação atual terminar.
Por fim, qual é que nos falta? Temos o morrer, temos o atirar, falta o saltar. Ok, falta-nos o saltar. Portanto, este é o saltar. É uma animação que é muito longa e se calhar depois nós vamos ter que ajustar, porque ele ainda faz o movimento dos braços para trás, assim, e se calhar nós não vamos querer isso. Nós queremos que a animação seja instantânea. Mais uma vez é outro trigger. Saltar. Transição. Eu não quero com exit time. E a condição vai ser saltar. Condição não, o trigger, desculpem. E depois de fazer a animação de saltar, volta para ali. Mas reparem que eu aqui não tiro o as exit time, porque eu quero que o movimento, a animação de saltar, seja toda executada. Pronto, eu acho que aqui já temos isto tudo prontinho. Vamos agora fazer o nosso código no player para aplicar estas animações. Se vocês quiserem, nós podemos fazer o código dentro do código do player move. Eu normalmente prefiro fazer o código separado para ser mais claro, digamos assim, para separarmos as funções de cada uma das classes. Portanto, aquela classe do player move faz com que o player se mova. E eu acho que nós devemos fazer outra classe para as animações. Então eu vou criar aqui um script, vou-lhe chamar player anima e vou abrir com o Visual Studio. Nós depois no NPC também vamos fazer isto, mas no NPC, como é mais simples, vamos fazer diretamente no código do movimento, para não estarmos a complicar muito e vocês ficam com uma versão de uma maneira e da outra, para depois aplicarem aquela que vocês entenderem. Então aqui para a animação do nosso player, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar ter acesso ao animator, que é aquele componente que nós adicionamos. Então vou criar aqui uma referência para o meu animator. Depois vamos precisar de ter acesso à classe player move, porque é essa classe que nos indica se o player está-se a mover ou não. Vamos precisar ter acesso à classe da saúde para saber se o player entretanto morreu e temos que fazer a animação de morrer. E vou precisar aqui de uma variável que vai ser um boolean a dizer se ele morreu. Pronto, isto é o que eu vou precisar. Agora aqui no start vou usar o get component para então ter as minhas referências para o animator, para o player move e para o saúde. Ok, e agora no update temos que saber primeiro se o player morreu. Nós temos lá uma função, salvo erro, para saber se ele morreu. E nós ainda não fizemos a animação do morrer. Portanto, se morreu ainda está igual a false. Quer dizer que nós temos que dizer que ele agora já está morto. E temos que mandar fazer a animação de morrer. Portanto, vamos dizer animator. Set, vocês têm a função para alterar o estado dos parâmetros boolean, float, int. E também temos para o trigger. Portanto, no nosso caso o trigger era o morto. E a seguir, como eu não quero que o player se mova quando está morto, eu vou destruir o script do player move. E assim o player faz a animação de morrer e fica no chão. E depois nós temos que dizer ao jogador que acabou o jogo, perdeste, queres voltar a jogar ou queres ir para o menu principal. Depois logo se vê. Portanto, aqui não preciso mais nada, vou fazer o return. A seguir, se ele não está morto, vou então definir a velocidade, aquele parâmetro que nós tínhamos lá que era para controlar a blend tree, e para saber a velocidade eu vou utilizar a variável que nós tínhamos lá que era o input andar. Esta variável é que nos dá se ele está a andar para a frente, se ele está a andar para trás, se ele está parado. Portanto, se vocês já não se lembram, posso-vos mostrar aqui. Era aquela variável que nós usávamos para ler a partir do eixo vertical e depois multiplicávamos por 2 se fosse o correr. Portanto, é onde nós temos exatamente os valores como nós precisamos. De seguida, se ele estiver a saltar, isto é que eu não sei se nós já lá temos uma para saber se ele está a saltar, não. Portanto, temos que saber se o player está a saltar. Então vamos criar aqui outra variável, public bool is jumping, false. E agora ele está a saltar quando ele carregou na tecla de saltar, que é esta aqui. Eu vou pôr aqui umas chavetas. E então is jumping
passa a true, se não is jumping fica false. Voltando então ao nosso script, se ele está a saltar, nós temos que fazer a animação de saltar. Animator set trigger saltar. Só para confirmar que foram estes os nomes, eu acho que ainda tenho aqui. Portanto, saltar tudo em minúsculas. O atirar, temos que fazer o atirar também, mas o atirar nós vamos fazer no script do atirar. Ainda bem que eu vi isto, que já me estava a esquecer do atirar. Vamos aqui ao script do atirar e vamos então fazer aqui a animação do atirar. Portanto, a animação do atirar, nós depois podemos ter que ajustar isto, mas basicamente nós vamos fazer a animação do atirar quando ele carregar no botão do Fire. E então nós precisamos de uma referência para o Animator. Já posso tirar daqui este to-do. Animator. Reparem que estas referências é na prática a única maneira que nós temos de nos referir a cada um destes componentes. Portanto é sempre a mesma coisa, é sempre com o getComponent. E aqui então vou fazer Animator set trigger atirar. Pronto, e acho que podemos testar o nosso código. Vamos ver se não temos nenhum erro. Play. E vamos ver então se já conseguimos ver as animações. Portanto, ele neste momento deve estar a fazer a animação do idle. Se vocês que tiverem aqui selecionado o Animator, vocês conseguem ver aqui a barrazinha onde está a animação. O atirar, olhem, está a funcionar. Nós carregamos e depois ele está a atirar. A pedra está a sair à nossa frente, portanto é difícil, mas vocês podem ver ali a barra azul. O andar não está a funcionar. Nem para a frente nem para trás. E o saltar também não. Porquê? Se calhar eu esqueci-me de pôr aqui o código. Pois esqueci. Esqueci-me de pôr aqui o código do player anima. Portanto esqueci-me de o arrastar aqui para o player. Ok, ele está-me a avisar que tem que abrir o prefab. Exatamente, vou fazer aqui o open. Eu não preciso desta treta toda. E agora é de arrastar para aqui o player anima. Vou clicar aqui na cena. Desculpem, na cena, mas é aqui em baixo. Eu quero manter aqui o Animator aberto. Pronto, eu agora já tenho aqui o script do Player Anima, que não tinha há bocadinho, que foi aquele script que tivemos a criar. Pronto, está a tirar a pedra, está a fazer a animação, agora já está a andar, corre e anda para trás. E o saltar, vocês podem ver a animação está a fazer muito tarde. Ele salta e a animação está a fazer muito tarde. O que é que nós podemos fazer neste caso? Podemos ir aqui ao nosso player, que era o doutor. Onde é que ele está? Está aqui. Podemos ir aqui à animação de saltar. Tínhamos duas hipóteses. Ou aceleramos a animação para ela ocorrer mais rápido. E isso podíamos fazer aqui diretamente. Em vez de habilitar podemos pôr, por exemplo, 1.5. E já agora podemos comentar a ver se ela funciona mais rápido. Funciona mais rápido, mesmo assim eu acho que não é suficiente. Outra hipótese é cortar um bocadinho da animação, que era isso que eu vos queria mostrar. Onde é que ele está? É este. Vou selecionar aqui na lista das animações o Jump. E eu agora vou tirar a parte inicial do Jump. Portanto, se vocês repararem, aqui no início, eu estou a arrastar esta linha branca. No início ele faz para trás. E eu vou tirar este bocadinho aqui. E vou pô-lo, por exemplo, aqui na frame 4. Acho que isto é frame 4, se eu não me engano. E então vou pôr ali frame 4. Faço apply. Vou executar outra vez. Portanto, na prática tirei as primeiras frames para a animação ser mais rápida. Se calhar ainda tenho que tirar mais um bocadinho. Está melhor. Sinceramente não sei se vale a pena tirar mais um bocadinho ou não. Mas eu vou experimentar. Vou aqui outra vez ao jump e vou pôr a começar na frame 6. Frame 6 ele já está no ar. Frame 5. Ok. Apply. Play. Se calhar ainda posso acelerar um bocadinho mais a animação para os braços estarem a cair mais
de acordo com porque acho que os braços ainda estão a mover-se um bocadinho antes do... um bocadinho depois de ele já cair. Em vez de 1.5 vou pôr 1.7 aqui na velocidade. Pronto, acho que vou deixar assim. Depois, se for preciso, nós voltamos aqui e mexemos. Portanto, basicamente o que eu fiz para tentar ajustar a animação de saltar foi aqui, mexer ali no 1.7 para ser mais rápido, portanto clicando aqui, ou então indo, selecionando aqui o nosso doutor, não é este, é o Young, este é o Old, e depois ir aqui ao Jump e tirar 5 frames iniciais. De seguida vamos fazer a animação do NPC. Vamos então fazer as animações do nosso pequeno ninja. Portanto, vou começar por adicionar ao nosso ninja o Animator Controller. Vou criar um Animator Controller para ele aqui na pasta das animações. Botão direito, Create Animator Controller Ninja. Vou preencher então aqui no Animator o Controller. E agora vamos então aqui, mais uma vez, se não tiver esta janela, Window Animation Animator. Pronto, e agora então, no nosso ninja, na pasta de Art Characters, isto era o nosso ninja Male, é este aqui. Portanto, ele tem o idle. Eu selecionei o ninja e vou já pôr as animações a fazer em loop. Portanto, é o idle, é o run e vai ser o walk, também a fazer loop. Pronto. E então, nós precisamos da animação do idle. Eu vou começar aqui por selecionar o idle, onde é que ele está? Está aqui. E vou fazer exatamente como fiz com o nosso player. Portanto, botão direito, vamos fazer uma blend tree. E vamos pôr, no nosso caso, ele não vai andar para trás. Portanto, vai só ter 3 estados. Em vez do parâmetro ser blend, vai ser também velocidade. E basicamente vamos ter o idle, vamos ter o walk, que é o segundo, e depois vamos ter o run, que vai ser o terceiro. Eu vou deixar neste caso tudo como está, portanto o threshold vai ser 0, 0.5 e 1. E aqui não precisamos de mexer em mais nada. Vamos agora sair da nossa blend tree, clicando aqui onde diz base layer. E agora o ninja vai ter mais 2 animações, uma que é o morrer, eu vou arrastar para aqui, e outra que é o atacar. O atacar dele vai ser, por exemplo, este punch aqui. Pronto, então vou precisar aqui de 2 triggers que vão fazer disparar estas animações. Vai ser o morto e vai ser o trigger ataca. E agora faço uma transição, portanto botão direito, make transition, e agora seleciono aqui a condição, portanto isto é a animação de morrer, portanto vai ser o morto. Não vou fazer transição de volta. Agora no punch, botão direito, make transition para o punch, a condição vai ser o trigger ataca. Vou tirar aqui o as exit time e depois faço uma transição de volta para o idle. Pronto, e agora vamos à parte do código. Portanto, aqui no nosso ninja, eu no player coloquei numa classe à parte, se vocês quiserem também podem colocar. No ninja vou utilizar aqui o próprio código que nós já temos. Já temos aqui as funções, já tinha deixado aqui o tudo que íamos utilizar, portanto vou utilizar este código que já aqui está preparado para nós. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma referência para o animator. Portanto, aqui em cima vou começar por criar uma referência para o animator. Depois aqui vou fazer cache. Portanto, vou preencher a minha referência do animator. E agora, em cada uma destas funções, eu vou
então fazer a animação correta. Portanto, quando eu estiver em idle, quer dizer que a velocidade está a 0. Não é? Então vou dizer animator set float velocidade 0. Ele vai fazer a animação correspondente. Quando eu estiver em patrulha, é quando o NPC anda de um lado para o outro, eu vou definir a velocidade em 0.5. Portanto, ele vai andar, digamos assim, a uma velocidade normal. Set float velocidade 0.5 floats. Ok. Depois, quando ele estiver a atacar, aqui sim eu vou fazer a animação de correr. No caso de ele ainda não ter chegado ao pé do player, senão vai fazer a animação de atacar. Portanto, para fazer a animação de atacar, nós temos aquele trigger. Portanto, vou dizer animator set trigger ataca. Se ele não estiver a atacar, portanto, se ele estiver a ir para o player, eu vou fazer então animator set float e vou pôr a velocidade em 1. No caso dele morrer, vamos então aqui fazer... Deixem-me só ver aqui, confirmar aqui uma coisa. Portanto, eu não vou fazer a animação ali, porque a animação aqui... Não, pode ser ali, pode. Eu estava a pensar se era melhor fazermos aqui ou ali. Porque às vezes o que acontece é nós fazemos a animação e depois ela está-se a repetir, mas aqui basicamente, se ele já está morto, ele já não entra aqui para baixo. Portanto, pode ser dentro daquela função, sim senhora. Então, animator set trigger morto. Pronto, nós aqui, como no update já temos este if a dizer que se o NPC morreu não faz nada, portanto faz aqui o return, à partida já não há nenhum problema, ele não se vai mover. O que nós podemos fazer é garantir que ele também não tira vida. Não, ele também não tira vida. Eu estava a ver se ele tinha o script que tirava a vida, mas não, ele só tira vida mesmo quando está no ataque. Pronto, eu acho que está tudo. Vamos testar a ver se eu não me esqueci de nada. Portanto, vamos voltar aqui ao Unity e vamos deixar o Unity compilar o nosso código e vamos ver o que é que acontece. Então eu vou executar. Portanto, o Ninja neste momento eu estou atrás dele, ele não me vê, ele há de ir pelo caminho dele, vai à velocidadezinha dele. Eu agora vou-me posicionar aqui numa situação em que ele vai me ver, quando ele virar para cá, e há de começar. Ainda não me viu. Ainda não me viu. Está difícil, rapaz. Aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Deixem-me ver aqui o nosso ninja. Ele não é inimigo. Ok. O problema dele é que ele não é inimigo. A distância de visão também está só em 10 metros. Portanto, ele também, se nós estivermos muito longe, ele também nos vai ver. Mas o problema é que ele não era inimigo. Portanto, ele só estava a fazer patrulha e nunca saiu do patrulha. Agora vou-me pôr aqui à frente dele. Pronto, ele já me viu, já vem a correr para mim. Chega ao pé de mim, manda-me um murro. E depois volta a correr. Se calhar ele não devia voltar a correr, porque ele estou parado, não é? Então vamos aqui ver uma coisa. O que é que está a acontecer? Se calhar eu aqui, quando ele faz este ataque, eu vou pôr a velocidade a 0. Que é para ele não voltar a fazer, porque aquela animação da velocidade está em loop, não é? Então o que pode estar a acontecer, ele faz o ataque e depois volta automaticamente para a outra. Aí vem ele, atacou-me e agora está parado. Só se eu me afastar é que ele começa a correr atrás de mim e ataca-me outra vez. Ok, agora está parado. Há aqui um momento em que ele ainda correu atrás de mim. Ou melhor, que ele estava ao pé de mim e ainda se estava a mover. Se a distância for menor que... ok, é aqui. Porque aqui nós vimos a distância é menor, paramos o agente, mas a animação não para. Portanto, eu vou tirar isto do if. Porque este if quer dizer que ele já está ao pé do player, mas ainda não chegou o momento de atacar e por isso ainda não faz a animação de atacar. Portanto, aquilo tem que ficar antes do if.
Vamos fazer mais um teste. Ok. Ele já me viu. Parou, atacou-me. Eu agora vou-me afastar. Ele parou, atacou-me. Pronto, assim já não fica a fazer a animação do correr mesmo quando já está parado a olhar para mim. Que era o que estava a acontecer. Pronto, acho que está ok. Se vocês quiserem que a velocidade com que ele se aproxima do player quando está a atacar, portanto ele neste momento está a fazer a animação de correr, mas a velocidade não é a de correr. Nós podemos alterar a velocidade quando nós passamos para o estado de patrulha. Portanto, aqui no estado de patrulha, onde é que ele está? Estado de patrulha é aqui. Nós podemos definir a velocidade, que é este parâmetro aqui. Aqui em patrulha, portanto é esta velocidade, e quando é no atacar, nós podemos dizer que é velocidade vezes 1.5, por exemplo. E assim ele vai estar 50% mais rápido quando vai atacar o player do que quando anda em patrulha. E assim a velocidade com que ele se aproxima do player já é mais de acordo com a animação que é feita. Porque senão parecia que ele estava... Pronto, ele agora já se movimenta mais rápido do que se, por exemplo, eu estiver a andar. Ao ver ele a andar está uma velocidade, quando ele me vê, acelera e começa a andar mais rápido. Pronto, em relação às animações, era isto que eu vos queria mostrar. E ficamos por aqui.